As pessoas querem empreender como se fosse assim, você pega um barquinho e vai para o alto mar, sem saber quais são as ondas que você vai enfrentar, e você quer ir de qualquer jeito, pra ver se dá certo. E todas as vezes que eu sinto medo em algum momento, eu lembro disso. Seja forte e corajosa, não temas, porque o Senhor está comigo. As suas clientes vão se tornando fãs do seu trabalho, né? Que é o que a gente vive. Hoje eu já tô virando fã aqui do seu trabalho também. Obrigada. Sejam bem-vindos ao 12º episódio do nosso podcast Conversa. E hoje a gente tem uma pessoa que vai ser entrevistada aqui, que pra mim é uma das campeãs de vendas aqui de Feira de Santana. Eu sou um excelente vendedor, mas ela consegue me vender de uma forma que nem eu percebo, né? Eu sou pai, ela tem uma loja aqui que é uma das lojas mais tops aqui de Feira de Santana. Pra quem tem filho pequeno, pra mim é a loja hoje que você encontra tudo pra você deixar seu filho mais bonito, sua filha. O nome dela é Lorena, é minha paciente, por incrível que pareça. E pra mim, ela tá aqui hoje porque eu entendo que vender é emoção e Lori tem uma capacidade de transmitir a emoção dentro da forma como ela vende, que isso transmite até eu, que sou um bom vendedor e sei todas as artimanhas da venda e eu caio dos gatilhos dela. Lori, ela é advogada de formação, passou por uma transição de carreira, se transformou em empresária. Hoje, como eu falei, ela é dona de 2 empreendimentos aqui, que é a Loja Morelo e Mundo Caipira, né? Canto Caipira. Sou cliente das 2 lojas e tô muito, muito honrado. E eu tenho certeza que vai ser um dos episódios mais enriquecedores aqui, principalmente para você que quer aprender um pouco sobre emoção e vendas, né? Lori, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui hoje. Sou eu que agradeço, estou muito feliz pelo convite. É uma honra estar participando aqui desse podcast e tenho certeza que a gente vai ter uma conversa bem bacana aqui hoje. Show! Para começar, eu quero saber o seguinte, onde é que entrou as vendas na tua vida? Qual foi essa virada de chave aí de advogada para vendedora e um excelente vendedor que você é? Eu me formei em 2013 em Direito. Logo depois eu já consegui tirar a minha OAB no exame de ordem e cheguei a advogar até 2020. Só que eu já tinha um projeto no meu coração de fazer, de ter uma loja, de ter um comércio. A minha família tem comércio e acho que já estava na veia isso. Eu sempre fui muito comunicativa e eu já senti esse desejo. E meu primo teve uma filha e uma amiga minha teve uma filha também. E eu ia procurar roupa de criança para comprar para elas e eu não achava tantas opções assim. E eu comecei a perceber, veio um feeling, eu falei, olha, eu acho que a área infantil é uma área que está bem escassa aqui em Feira de Santana. E foi o momento que eu fui no Senai, fiz um estudo de mercado e comecei a fazer o meu plano de negócio. Perfeito. E falei, eu vou colocar uma loja de roupa infantil, que a princípio seria uma loja de roupa infantil apenas online. E de repente, quando eu vi, eu já estava alugando ponto, reformando e procurando fornecedores para poder colocar na loja. Foi quando eu aluguei a loja, primeiramente ali no Pátio Buriti. A gente iniciou ali, eu organizei a loja e eu não sabia nada do mundo infantil, porque, por incrível que pareça, eu não tenho filho. E eu falei, como é que eu vou saber o que comprar, como fazer? E eu sempre fui uma mulher que eu tive muita fé em Deus. E nesse momento eu falei, Deus, me leva onde é que eu vou começar a comprar isso. E eu vi que tinha uma feira em São Paulo, comprei a passagem e fui. Quando eu cheguei lá, eu falei, eu não sei para onde entrar. E eu falei, me leva para os lugares onde eu vou entrar. E a primeiro stand que eu entrei foi uma das maiores marcas do Brasil e eu não conhecia. E eu lembro quando eu entrei, o representante da Bahia veio me atender e falou assim, aqui é o stand da Anime. E eu olhei pra ele e falei assim, o que é anime? Ele, como assim o que é anime? E aí eu entrei ali, foi a primeira marca que eu comprei. Eu lembro que era o pedido mínimo do mínimo. E eu falei, não, eu vou devagarzinho, porque eu não sei como é que eu tô... eu não sei onde é que eu tô pisando, é muito novo pra mim. E aí nessa feira foi quando eu encontrei alguns fornecedores, fiz algumas parcerias de venda. E a princípio a loja era para trabalhar do 0 até os 3 anos. Inaugurei a loja, quando foi 1 mês de loja depois, o pessoal começou. Traga idade maior, tem muita coisa diferente, traga mais aumenta a idade. E aí, quando foi 3 meses depois, eu coloquei do 0 aos 6 anos. Com mais 3 meses, eu aumentei para 8 anos. Só que aí o pessoal começava a pedir pra gente aumentar ainda mais a idade. Só que eu não tinha espaço, a minha loja era muito pequenininha, 30 metros quadrados. E eu não consegui estender. E aí veio o projeto depois, que a gente vai falar mais na frente, que a gente mudou de endereço e conseguiu para um espaço bem maior e ampliar a idade também.
Perfeito. Olha os insights que a gente pode ter aqui com tudo que o Lori falou aqui. Primeira coisa, visão. Tem um podcast que a gente fez sobre dinheiro e eu falo assim, o dinheiro sempre está no problema. Então o que é que você começou? Começou a perceber uma demanda, analisou que existia essa necessidade e que as pessoas não estavam vendo essa solução. Então, essa é a primeira coisa aqui de insight que tira com o Lori. Encontre os problemas das pessoas e ache solução para esses problemas. Segundo, atitude. Né? Tem muita gente que espera ficar pronto para fazer. Então o Lori foi lá sem saber, comprou, caiu para dentro e as coisas vão acontecendo no processo. Então você vê que o sucesso de empreendedores não começa a você estar preparado. Muita gente fica esperando se preparar para ficar. A atitude define. A terceira, coragem. Né? Você viu aí, coragem de crescer, coragem de entender o que o cliente está pedindo e coragem de fazer acontecer. Então você vê que o sucesso ele deixa pistas, né? As pessoas acham que é um passe de mágica. E eu queria saber o seguinte, dentro em cima desses 3 pilares aí, como é que você fez para ir percebendo essa questão de comprar os produtos, depois ter acessibilidade? Porque eu imagino você ir comprar produtos sem saber de nada. Como é que foi esse feeling aí? O que você aprendeu com essa atitude de ir, às vezes, sem saber o que comprar? O que você compartilharia hoje com alguém que está querendo empreender dentro desse segmento que não tem essa gosta? Que você foi tendo o feeling de saber como comprar, o que você aprendeu, o que você teve de prejuízo, que hoje, se você voltasse atrás, você teria de forma mais estratégica. Queria que você trouxesse esse insight pra gente. Inclusive no meio digital, né? Que muitas pessoas compram online de fornecedores e acaba caindo muitos golpes. Então você já passou também por alguma situação como essa? Deixa de experiência aí pros seguidores. Então, quando eu abri a loja em 2019, logo veio a pandemia. E ainda teve essa, né? Teve logo a pandemia. E eu vou trazer logo o que aconteceu para poder entrar nesse contexto, né, dar uma continuidade à história da Morelo. Quando veio a pandemia, eu falei, eu preciso vender. Porque eu acabei de colocar a loja e eu preciso fazer acontecer. Quando eu coloquei a loja, eu ainda fiquei um pouco na advocacia, porque além de fazer os meus clientes privados, né, eu tinha também algumas empresas, umas 2 empresas que eu prestava assessoria. E aí eu falei assim, olha, eu vou dar conta dos 2. Só que chegou um momento que o negócio, ele precisa que você esteja inteiramente dentro dele. E eu cheguei para a empresa que eu trabalhava e falei assim, olha, eu não vou conseguir continuar agora porque eu não vou fazer um bom trabalho. Às vezes eu estava na loja, acabou de chegar a mercadoria, eu estava ali organizando para liberar para venda e ligava, tem que vir aqui correndo que teve um problema. E eu precisava sair, pegar a estrada, porque era em outra cidade, para poder estar lá. E eu percebi que não ia conseguir colocar energia nos 2 negócios naquele momento. Eu precisava focar, até porque era algo muito novo para mim, e eu entrei aprendendo. E aí eu me desliguei da advocacia, mas deixei a minha OAB ativa até hoje. Falei, eu não vou desligar, porque é uma profissão, e eu vou permanecer com a minha OAB ativa. E me desliguei e fui seguir para a loja. Nesse momento, com a pandemia, eu falei, eu preciso vender, porque eu não tenho mais o escritório e agora a minha fonte de renda precisa ser a loja. Eu abri mão para estar com a loja. E quando isso aconteceu, eu falei, como é que eu vou vender? E eu percebia que as pessoas tinham muito medo. O motoboy, quando ia fazer entrega, as clientes jogavam o dinheiro pela janela, porque tinha medo de ter contato visível com ele. No meio da pandemia, eu abri a loja em outubro. E logo depois estourou a pandemia. E aí eu falei, eu tenho uma estratégia para conseguir vender. Eu comecei a fazer vídeos de como eu fazia com a mercadoria. Eu colocava luva nas minhas mãos e mostrava para as clientes que a gente tinha todo o processo de higienização. Eu estava de máscara, com luvas, e eu começava a filmar, eu embalando e colocando dentro da sacola. Por fora da sacola, eu jogava álcool e eu comecei a comprar papel filme. Eu embalava com papel filme as sacolas. Quando eu fiz isso, eu passei uma sensação de segurança para as clientes. E foi o período que eu mais vendi na loja, foi o período da pandemia. As pessoas estavam ansiosas dentro de casa, querendo comprar, porque a ansiedade muitas vezes liga esse gatilho. E eu passei o que precisava, que era uma confiança, uma segurança de que o produto chegaria na casa dela sem problema. Perfeito. E aí a gente fazia isso. Eu embalava com papel filme. Isso você percebeu por feeling ou o feedback que você tinha dos motoboys? Foi o meu feeling. Você foi percebendo as pessoas falarem? Foi a ideia, assim, a estratégia que eu tive foi um feeling meu. Tanto é que eu não via outras lojas fazendo isso antes de mim. Eu não cheguei a ver alguém fazendo e falar, eu vou copiar, vou fazer igual.
Foi algo que veio assim, um feeling, eu falei, eu preciso um papel filme, porque eu vou embalar e ninguém vai ver. Então, a câmera, ela traz essa sensação de segurança, né, para quem tá assistindo. E quando eu comecei a filmar o que eu fazia, eu de luva, com máscara, aí as pessoas começaram, tem uma segurança aí, então dá pra gente comprar. Perfeito. E a gente vendeu muito. E voltando à situação, né, que você tinha me perguntado sobre como é que a gente faz para acertar as vendas. Então, no início a gente erra muito. Exato. A gente erra muito porque você não sabe quem vai ser o seu público. Você não sabe se o seu público ele vai gostar mais de vestido, de conjunto, qual vai ser o modelo, como é que vai ser. Só que no início do negócio, você forma o seu público. Exato. Hoje, você é médico, mas você tem o seu público diferente de outros médicos, porque você forma o público que está indo para você atender. Então, a gente tem esse poder de formar o seu público. Não adianta você querer atender todo. Você não vai conseguir, né? E aí eu falei, não, eu quero trabalhar com algo mais diferente, pessoas que procurem qualidade, que procurem coisas diferentes. Então, eu quero trazer isso para a loja. Depois, lá na frente, eu vou agregando o que eu sentir necessidade. E o negócio é isso. É a questão de você sentir a sensibilidade e a necessidade do que é que a gente pode colocar ou não. No início, foi terrível. Porque eu comprava à cega. Eu não sabia o que é que meu público ia querer, porque eu estava conhecendo o público ali. Então, eu fazia compras, as 2 primeiras coleções, e ia colocando, ia vendo. Só que eu fiz compras bem devagar, assim, eu não fui fazendo muitas compras. Eu fui comprando e fui esperando. Só que o meu negócio tem algo que eu trabalho com marcas. Então, as marcas, elas fazem lançamentos para você comprar por 6 meses. Então, você tem que ter uma estimativa do que você vai comprar, senão você fica sem mercadoria na loja, ou você pode ficar com a loja muito cheia de mercadoria. Então, eu faço uma compra para 6 meses. A gente está no verão, né? A minha coleção de verão 2026 está comprada desde fevereiro. A minha coleção... Hoje, voltando a 2019, com a expertise que você tem, o que é que você mudaria para não errar onde você errou? E o que é que você faria hoje diferente? Se você tivesse o conhecimento que você tem hoje lá em 2019, nessa primeiro momento da compra. Então, eu acho que a rede social, eu usava muito pouco a rede social no início, para fazer o trabalho que eu faço hoje. A rede social, a maioria das minhas vendas hoje, até das minhas clientes de Feira de Santana, são vendas online. Então, eu investiria mais, assim, em estar mais presente na rede social, que era algo que eu fazia muito pouco. E a questão da organização da parte administrativa, porque eu não tinha muita noção. Então, hoje, para eu ir fazer uma compra de coleção, hoje eu faço uma mentoria. Então, eu não pensava em fazer isso antes. Eu ia no que eu achava. Só que a gente não pode montar uma coleção, fazer uma compra no que eu acho que vai vender, no que eu acho que vai dar certo. E eu fazia isso, eu ia muito no que eu achava. Não, eu acho que isso aqui vai vender. Eu gostei desse, então eu vou comprar isso porque é bonito e eu acho que vai dar certo. Só que se eu voltasse atrás, eu faria uma mentoria antes de colocar o negócio. Ou seja, se capacitar para empreender. Eu me capacitaria, né? antes para empreender. Porque hoje eu estou aprendendo que para eu ir comprar, eu vou com um relatório. Exato. E nesse relatório do meu estoque, eu vejo lá a quantidade de vestidos que eu vendo, se eu vendo mais vestido, se eu vendo mais conjunto, a idade que eu vendo mais, o que eu preciso comprar mais, o que eu preciso comprar menos. E hoje eu entendo que eu preciso ter a quantidade X de estoque para 3 meses. Então, a minha loja precisa ter tanto de estoque para 3 meses. Pela média de faturamento que eu quero ter a cada mês. Então, eu preciso ter um estoque... se eu quero ter um faturamento de X, eu tenho que ter um estoque 3 vezes X. Então, hoje eu tenho noção do que eu tenho que ter de estoque. Nem para ficar pouco, nem para estar com estoque muito alto. Então, eu faria uma capacitação antes, que é o que eu faço hoje. Exato. Depois de tanto tempo de loja, eu vim fazer hoje pela questão de a gente melhorar cada vez mais a questão do crescimento da empresa mesmo e se capacitar, porque é necessário. E essa questão de capacitação é essencial. Não só o feeling. Claro que a compra, ele tem um feeling. Exato. Você vai comprar, você tem que ter noção ali. Você olha a cara de uma cliente, você olha, não, isso aqui vai dar certo, isso aqui... Então, tem a questão do feeling, mas tem a questão também da organização operacional, administrativa, a noção
do que eu tenho muito, do que eu tenho pouco, do que eu preciso repor mais, do que eu preciso repor menos. Então, essa questão da capacitação eu investiria logo antes de colocar o negócio. Isso é bem interessante porque no Brasil a gente tem essa mania, né, de cair pra dentro de qualquer jeito. Hoje, você tá falando isso aí, a gente vive isso lá na clínica. Então, eu tenho dados de absolutamente tudo. Comportamental, taxa de conversão, a gente tem uma taxa de crescimento. Objetivo de crescimento do segundo semestre é 30%. Então, eu preciso ter dados para mim saber como é que eu analiso mensalmente se a gente tá conseguindo. Senão né? fica às cegas, né? Por Exatamente. alguns anos a gente ficou assim às cegas. E é exatamente isso. Ontem a gente tava tendo aula com o setor jurídico e com os médicos do treinamento. E a gente tá falando para isso. As pessoas querem empreender como se fosse assim. Você pega um barquinho e vai para o alto mar. Sem saber quais são as ondas que você vai enfrentar. E você quer ir de qualquer jeito, pra ver se dá certo. Muito melhor você se preparar tecnicamente para entrar em alto mar sabendo se aquele mês que você vai nadar vai ter correnteza, se vai ter alto mar, se vai ter chuva ou não. Então, empreender é exatamente isso. Só que a gente não tem essa noção, a gente vai de qualquer jeito. Porque muitas vezes as pessoas desistem ou quebram no meio do caminho, né? Porque não E aí, o que que eu aprendi aqui com o que você falou? Né? É bem interessante alguns comportamentos que eu vejo replicar nas pessoas de sucesso. Primeiro, coragem. Né? Coragem de mesmo enfrentar. Você vê que deu errado, mas você se virou e deu seu jeito. Vê lá, olhou que veio uma pandemia de surpresa, você pegou aquela correnteza lá e soube nadar e ir aprendendo na marra. E é importante a gente entender que é aí que muda o jogo, né? Que quando você vai sozinho, se você não tiver coragem, você desiste e volta pra onde você estava e não volta mais nunca a empreender. Então esse é o primeiro ponto. E eu quis buscar essa coisa porque é exatamente o que a gente vive aqui. O que a gente vive na empresa. Você vê que, independente do setor empresarial que você trabalhe, o comportamento é o mesmo. Então, ou seja, quando a gente chega lá na frente, a gente descobre o quanto é importante ter método. Né? Você falou assim, eu vou comprar hoje, eu não vou de qualquer jeito. Eu vou sabendo todo o padrão comportamental de faturamento, de quanto eu gasto, de quanto eu tenho que ter de produto, de estoque. Então, às vezes a pessoa não entende a importância de mentorias lá do início. Só acha que não, é besteira. Não. É você aprender com quem... Eu sempre falo assim, 3 coisas que você precisa analisar quando escolher alguém para fazer mentoria. Primeiro, a pessoa chegou onde você quer chegar. Segundo, a pessoa tem um método para te ensinar a replicar o resultado dela. E terceiro, ela tem didática para te ensinar. Porque tem gente que tem um método, mas não tem didática para ensinar. E isso é muito importante. E trazer isso aqui com o Lori, que é do setor empresarial, do comércio da cidade, é você entender o quanto é importante você ter dados e saber como achar esses dados e o que fazer com esses dados, né? Tem uma frase que fala assim, a Deus a gente confia, aos homens me tragam os dados. Porque é com dados que você consegue raciocinar o seu empreendimento. É porque, na verdade, o que eu percebo é que a maioria das pessoas que empreendem, elas vão por necessidade. Exatamente. As pessoas não dizem hoje assim, hoje eu vou me organizar para colocar o negócio. A Morelo veio na minha vida em uma situação de uma virada de chave. Então, eu passei por uma situação difícil na minha vida que me fez virar a chave para estar na Morelo. Então, não foi uma coisa que eu fui fazer, eu fui no Senai fazer aquela organização para colocar o plano de negócio ali, mas eu estava indo para lá não porque era uma segunda opção, é porque era uma necessidade de eu estar lá. Perfeito. Porque se fosse algo planejado, eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, conhecimento que eu tenho hoje, acesso à informação como eu tenho hoje, porque tem certas informações e acessos que a gente só tem quando a gente está no negócio. Exato. Porque quando você está no negócio, você começa a se associar com pessoas que vão te trazer conhecimentos que fora você não tem. Então, assim, hoje eu tenho uma base de informação muito, muito mais ampla do que 2019, quando eu iniciei a loja. Perfeito. Porque eu não estava relacionada com pessoas que iriam me trazer informações para o meu negócio. Só que hoje, pelo simples fato de eu ter uma loja, até o meu Instagram ele vai me trazer informações relacionadas a isso. Perfeito. Então, isso vai me levando. Uma coisa vai levando a outra. Então, a maioria das pessoas aqui no Brasil, elas empreendem por necessidade. Perfeito. Com necessidade, ele não vai buscar o conhecimento. Perfeito. Com necessidade, ele vai correr para buscar o produto e vender. Perfeito. E não sabe qual é a margem de lucro, não sabe o custo efetivo, não sabe se vai pagar imposto, porque a maioria não paga o imposto, então não sabe calcular o imposto, não sabe separar as despesas fixas, não tem um capital de giro. Exato. E entra no meio. E pega as contas pessoais e vai pagando uma conta com com a conta da empresa, paga uma conta pessoal, mistura a jurídica com a física, aí vira uma bagunça. E tem pessoas que ainda conseguem sustentar, por quê? Porque às vezes é um produto que não tem uma nota fiscal, não paga o imposto, e aí consegue ir levando. E às vezes acho que Deus bota a mão e fala, vai. Porque tem gente que olha assim e fala, não sei como tá de pé. Exato. Porque tem gente que vai, Deus fala, vai andando que vai dar certo.
Você falou aí agora há pouco sobre a questão de estar no digital, né? Como é que foi essa sua introdução? E você sempre teve essa facilidade, que você fala muito bem na internet. Você vende seus obrigada. produtos. A gente fica namorando, ali, assistindo seus vídeos. Você sempre teve essa facilidade, porque eu vejo assim, muitas pacientes nossas são empreendedoras. E muitas falam que tem vergonha de ir para o canal digital. Então, assim, deixa de estar mostrando um produto que hoje o mundo é digital. E as pessoas estão ali, a compra é o desejo, né? Que você mostra, às vezes a pessoa nem quer comprar. Eu mesma me pego muitas vezes nisso. Nem tô querendo alguma coisa, mas vi ali, gostei, vou comprar. E com cartão, a pessoa vai e compra. Você sempre teve essa facilidade de estar gravando vídeo? Teve essa intimidade? Então, eu nunca tive essa intimidade de estar gravando vídeo. No início foi muito difícil, apesar de que, fora das câmeras, eu já era uma pessoa muito comunicativa. Sou uma pessoa que, onde eu chegar, eu vou me comunicar com você sobre qualquer assunto. Eu vou falar alguma coisa, né? Acho que a leitura também nos leva muito a isso, a gente ampliar o nosso leque de conhecimento. Então, no início, eu não aparecia. Eu precisava quebrar isso, porque eu sabia que o negócio estava virando para o digital. Eu tinha muita cliente na loja física, mas eu tinha muita cliente online. E aí, eu mostrava muitas pecinhas assim, mas eu não aparecia. E aí, teve um dia que eu apareci. Eu tava no carro fazendo um vídeo e morrendo de vergonha. Eu falei, eu vou gravar esse vídeo, se ficar bom eu posto. E de repente eu olhei e falei, não ficou bom não, mas eu vou postar. E eu postei o vídeo. O alcance de visualização foi muito alto. Como esse alcance foi muito alto, eu falei, nossa, quando eu apareço, eu chamo mais atenção, porque eu passo para as clientes que existe realmente alguém por trás. Pessoas gostam de comprar de pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Exatamente. E as pessoas começavam a se conectar. E eu falava, olha, quando eu apareço, parece que traz uma segurança maior, eu não sei. E aí eu comecei aos pouquinhos. Aí dia eu aparecia, no outro eu não aparecia. E eu gravava muito dentro do carro, porque eu tinha vergonha de fazer o vídeo na loja, tá todo mundo olhando. Porque lá no pátio é tudo aberto, né? Exato. E aí eu morria de vergonha. E aí isso foi quebrando aos poucos, foi a necessidade. E aí foi quando eu falei, eu preciso de alguém para fazer os vídeos, para eu postar os vídeos na loja. E aí eu chamei um pessoal do marketing para começar a fazer esse trabalho para mim. E ele falou, Lorena, a partir de hoje você é a marca da sua loja. Você precisa aparecer no seu Instagram. E a gente precisa gravar os vídeos. Eu passava um dia inteiro só pra gravar. Sempre assim. Eu dizia, vai devagar. Não, pera aí, volta. Aí eu ia de pouquinho, e aí eu fui me soltando. Hoje a gente grava em meia hora. Pois é, exatamente. Hoje eu falo, mas eu acho também que o poder das palavras tem muita influência sobre o meio que a gente vive. Antes, quando ele chegava lá, o pessoal do marketing chegava para gravar, que era até uma equipe, hoje eu tenho outra equipe que trabalha comigo. Quando o pessoal chegava lá para gravar, eu falava, não acredito. Meu Deus do céu, hoje é o pior dia da semana. É o dia de gravar, eu detesto gravar, é o pior dia, eu odeio isso. Eu falava isso, meu Deus, eu não acredito. E aí, travava, não, volta, errei a fala, ai meu Deus. E aí, teve um dia que eu falei assim, a partir de hoje, eu amo gravar. Sério, eu falei, a partir de hoje, eu amo gravar. Eu sou um artista. Eu falo isso com as meninas. Eu sou um artista, gente. Então, eu vou gravar. A gente vai gravar rapidinho. 1 hora a gente vai gravar. E aí, quando eu comecei a soltar palavras positivas, as coisas começaram a fluir. Porque as palavras que a gente fala têm poder e têm influência sobre a nossa vida. Os nossos pensamentos, as nossas palavras. Tudo tem influência sobre nós. Então, quando eu comecei a falar isso, as meninas, Lorena, foi algo automático. As coisas... Acontece. O que ela coloca de vídeo, às vezes ela coloca uns videozinhos engraçados. O que ela coloca, eu faço. E tranquilamente. Então, não tem mais essa trava. É um processo que precisa ser quebrado. Não é fácil. Mas, aos pouquinhos, quando você vai indo, quando você vê... Nossa, eu já tô gravando tranquilo. Perfeito. É tranquilo. E é uma pergunta que você tinha feito no início sobre a questão se eu já tinha levado algum golpe, né? Sim. Eu tenho muito cuidado em relação à compra na loja. Por quê? Porque eu sou muito metódica com qualidade. Então, a minha loja, ela já tem eu já construí uma história de que eu vendo qualidade, né? Eu trago um produto que eu não trabalho com preço, eu trabalho com valor. Perfeito. Então, eu tenho muita preocupação no que eu tô colocando lá. Então, eu não compro sem ver. Eu só compro se eu ver. Quando é alguma marca nova, eu falo, eu quero ir no showroom, eu quero olhar. Então, eu olho o acabamento, eu olho a costura, eu pego no tecido. Então, nunca aconteceu de eu ter nenhum golpe de compra, né, de produto na loja, porque eu só compro de marcas que realmente são marcas que já estão no mercado e eu gosto de ver, então eu só compro presencialmente. Então, graças a Deus, nunca aconteceu. Nunca passei por isso. Lori, desde o início da Morelo, a internet esteve presente? Como foi essa transição? E como é que você percebeu assim, o impacto da internet no teu faturamento e na construção de valor da empresa?
Entendeu? Pergunta? Entendi. Desde o início, você abriu, já tinha internet na tua cabeça, a internet ela surgiu por uma necessidade da pandemia, ou ela já existia e a pandemia acelerou esse processo? Você sabia que a maior parte das pessoas que estão assistindo esse episódio não estão seguindo a gente? Se você quer ter acesso a esse conteúdo e ser lembrado, para rapidinho, se inscreve, curte se tá gostando e vamos pra dar continuidade no nosso episódio. Então, a internet, quando eu fiz, antes de inaugurar a Morelo, eu fiz o Instagram. E aí eu postava só as fotinhas, eu não postava stories, era só as fotinhas e outra, mas a Morelo já tinha um Instagram. E eu trabalhava muito pouco com o Instagram, né? Foi muita coisa de boca a boca, um falava pro outro, ia falando. Sim. Só que eu comecei, as clientes falavam, nossa, você devia postar, eu moro em Alagoinhas. Eu moro em Salvador, eu tenho muita cliente em Salvador, eu tenho um cliente em Recife, eu tenho um cliente em outros estados. E aí falava, nossa, eu moro longe, começa a postar. E aí eu comecei a ir fazendo aos pouquinhos. E aí quando eu comecei a perceber que isso me trazia mais clientes, a maioria das minhas vendas hoje na loja é do online. Perfeito. Por que eu A trouxe maioria. isso, que é importante, né? Porque, assim, parece que, às vezes tem médico que me assiste, acho que é só na medicina. É em qualquer área. A Qualquer internet, área. ela tem um potencial. Eu sempre falo assim, ó, a internet é a principal ferramenta para aumentar a tua visibilidade e despertar o desejo de compra, né? Como você falou, você tem cliente de tudo que é canto, não é só de Feira de Santana. E... Eu te conheci na internet. Pois é. E foi engraçado, porque ela tava Foi no história, consultório de outro Não, médico. é a Conta um pouquinho dessa história aí para meus pacientes entenderem. Eu vou contar agora aqui para os pacientes dele. Não precisa citar nome das pessoas. Não vamos citar nomes. Eu, na verdade, sempre tive problema com vasos, né? Os microvasos. Desde a minha adolescência, eu tenho lembranças de minha avó, minha mãe, minha tia levando para médicos e médicos para fazer retirada desses vasinhos. E com o tempo, ele só fazia aumentar. Aumentava. E isso me incomodava pela parte estética. Só que chegou um ponto... Porque você viu o tanto de vaso que eu tinha, né? Depois postou antes. Claro. Só que chegou um tempo que já era questão de saúde. Eu sentia muita dor na perna, muita dor. E a minha ginecologista falou pra mim, você quer engravidar? Você tem que tratar. Perfeito. Você precisa tratar antes de você ter filho. Eu sempre tive vontade de ser mãe. E aí eu falei, poxa, eu tenho que começar a ver isso pela questão da saúde. E aí começou a juntar isso. E eu já tinha ido em tantos médicos aqui, eu falei, eu vou em um médico em Salvador. Só que faltava um médico conhecido pra eu vir aqui em Feira. Eu falei, eu vou na consulta com ele. Aí fiz a consulta, ele me passou o orçamento, como é que ia ser feito e tal. E aí eu agendei pra fazer e fui disposta pra fazer. No dia que eu sentei na recepção, porque eu sou uma mulher assim que tudo eu pergunto a Deus. Eu falo, é pra eu fazer, não é? Aí quando eu sentei, eu falei, Senhor, num pensamento, eu tava esperando me chamar pra fazer a ficha, fazer o pagamento e já ir fazer o procedimento no mesmo dia. Eu falei, Senhor, se não for da tua vontade, se esse não é o médico, pra eu fazer esse tratamento, me dê um sinal. Deus sabe. Deus sempre fala. Deus sabe Sempre o que responde. aconteceu. Exato. Entrou uma mulher fazendo aquele show no consultório. Ele queimou minha perna toda. Essa história Aí também, rapaz. eu olhei assim, foi tão automático que eu olhei assim, eu falei, Deus do céu, agora eu tenho que sair daqui. O que é que eu vou fazer pra sair daqui agora? Aí eu peguei o celular, falei, moça, aconteceu um imprevisto com a menina da recepção. Eu vou ter que dar uma saidinha, mas eu te ligo pra poder remarcar. Eu não vou poder ficar, aconteceu uma situação aqui que eu vou precisar sair urgente, eu não vou poder ficar. Ela, tudo bem, você liga, ficou até preocupada. Eu falei, não, é controlável, mas eu não vou poder ficar. E aí eu saí, fui embora. E eu falei, agora foi que deu. E eu agora não vou fazer com esse médico, eu vou fazer com quem? Só que eu já tinha visto Um vídeo meu. no vídeo dele. E aí eu falei, ó, vou marcar uma consulta. E aí quando eu marquei a consulta, eu tinha certeza. Por quê? Porque a venda é isso. Exato. Medicina também é venda. Exatamente. Então, não é só o online, me levou até ele. Só que ele me fez fechar a venda. Perfeito. O online me atraiu para estar no Exato. consultório. Sempre falo isso. O online atrai. Ele não vai Desperta a garantir curiosidade. Mas o que garante a venda é a firmeza. É o conhecimento que você demonstra que tem. Perfeito. Se eu cheguei no consultório, ele falou, isso aqui é assim, 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 a gente vai fazer isso, isso e isso. E me deu uma certeza de que eu veria resultado na minha perna. E o que eu queria era o resultado. Perfeito. Eu Porque sempre falo quem isso. vai fazer um tratamento de varize, quem vai fazer tô falando aqui da área de medicina, Exato. quem vai fazer um tratamento de enxaqueca ou de coluna, ele não quer saber, ele quer saber do resultado. Exato. Exatamente. Perfeito. Que Ele os quer meus saber- alunos médicos ouçam isso aqui que eu falo Ele todo quer dia. saber o resultado. Então, tanto é que eu falei, não, eu falei assim, eu vou me programar
e volto. E fez logo. Porque eu falei... Só que eu sou uma pessoa que eu faço metas no ano. Eu sou uma pessoa que trabalho por metas. Na minha vida pessoal, acho que a gente tem que ter metas. Também sou assim. Porque eu falei até com a Mônica, eu tenho uma frase que eu carrego comigo. Se você não sabe pra onde você vai, qualquer caminho serve. Exatamente. Qualquer caminho vai lhe levar e você tá aí andando. Perfeito. Só que a gente tem que viver uma vida com propósito e com metas. Então eu coloquei uma meta. Eu falei, em 2023, foi 2023? Foi. Eu faço meu tratamento de vasos. Tanto é que eu saí da consulta e liguei pra consultório e falei, olha, arruma uma vaga. Já era novembro, já perto do feriado, perto do recesso. Tu queria começar no ano, né? Eu falei, mas eu vou fazer no ano que eu disse que eu ia fazer. Só que quem me fez fechar foi você. É consulta. Que chegou pra mim, me mostrou que tinha conhecimento, Exato. passou uma Passar a segurança do né? que você faz, me trouxe uma certeza de que eu teria o resultado. Perfeito. Então o paciente só quer isso. Exato. Eu vou ter um resultado no que eu tô investindo. Exatamente. E isso me fez fechar. E o resultado é surpreendente. Quando eu mostro Ótimo. antes e depois, o pessoal... Top. Nossa, como foi? E aí já vem a questão, quando você faz um bom trabalho, a pessoa sai satisfeita, você Exato. traz o resultado, ela te traz outros clientes. Exatamente. Uma cliente chegou lá na loja essa semana, Lorena, eu tô procurando... Aí eu falei, aqui ó, mostrei o antes e depois, eu vou marcar a consulta. Então, o seu bom. paciente vai te levando, Exato. e a mesma coisa no meu ramo de Perfeito. varejo. O Exato. meu cliente vai levando também, Outros, né? Perfeito. outros clientes. E eu quero ir por aí. Né? Você falou uma coisa bem interessante. O treinamento que eu dou para médico, eu sempre falo sobre isso. Assim, ó, a internet, ela é fundamental para o seu sucesso. Mas ela não vai definir o seu sucesso. Porque ela vai atrair, mas ela não vai converter. Você precisa estar pronto, Você né? precisa estar quando os pronto. clientes chegam. E partindo desse pressuposto, Lori, eu tô te falando isso porque, assim, eu sou teu cliente também, né? Tu é meu paciente e eu sou teu cliente. E eu gosto de assistir teus stories, porque a forma como você descreve... Uma vez Lorena vendeu pra mim um short, pra Léo, na verdade, né? Um short, uma blusa e um sapato. Ela simplesmente mostrou uma blusa e ela foi descrevendo os detalhes da blusa e eu fui me encantando com aquilo ali. Aí ela falou assim, ó, mas ó, você vai comprar essa blusa, você vai comprar esse short, porque esse short combina. Mas você não vai comprar o short e esse sapato. Ela botou louco e eu falei assim, Lorena, eu mandei o direct, ó, pode botar os 3, ou seja, eu não ia comprar nada. E a forma como ela vai descrevendo, levando essa experiência da aplicabilidade daquela roupa, faz a gente comprar. E eu queria que você trouxesse isso. Como é que você desenvolveu isso? Porque assim, tem muitas pessoas aqui que são comerciantes, pessoas que têm mercado e tudo, e às vezes não tem esse feeling de tornar útil o produto que você vende. É que as pessoas compram a utilidade do produto. Como você falou, Sim. eu comprei porque você me mostrou um resultado do que eu buscava. Como é que você desenvolveu isso? Foi feeling? Você foi sentindo? Você já tinha essa habilidade desde sempre? Você tem família comerciante? Ou foi algo que a prática foi te aprimorando? E se hoje você faz intencional isso já? Porque eu não gosto nem de olhar as histórias, porque toda vez que eu vou, eu me lasco naquela história. Olha que eu sou homem, mas tipo assim, eu Mas gosto você é muito de muito estar bem visual, vestido. né, Rafael? Eu sou muito visual. E meu filho, ele segue a mesma linha, né? Então apesar de normalmente a mãe que faz isso, eu sou muito preocupado com isso. Então ela vê que toda vez que eu vou lá, eu tomo um baque na loja, porque ela vai me mostrando os produtos e eu vou comprando tudo, né? E como ela falou, eu gosto muito de coisa de qualidade. A gente representa isso na minha empresa. E assim, quando a gente gosta de fazer isso com o cliente da gente gosta também de comprar coisa de qualidade. E a loja de Lori, por isso que eu vou lá, normalmente eu compro um bocado de coisa. Por quê? Porque ela vai me mostrando e eu vou comprando. E aí eu amo muito isso e eu queria que você trouxesse um pouco desse olhar que você tem, que pra mim é fantástico. Então, foi algo muito natural. As coisas foram acontecendo. Como eu sempre falei aqui, sempre falo, eu tenho uma oração que eu faço sempre a Deus, eu falo, me dá ideias criativas. Eu sempre peço a Deus, ideias criativas, ideias novas. Eu nunca quero o que você tem, eu quero algo novo, eu quero algo Perfeito. meu. Então, eu não Vamos quero te começar copiar. Eu não quero te Gosto copiar, eu falo, eu quero ideias criativas. Eu quero algo, Senhor, que ninguém tem. Então, Deus sabe. Não é porque eu sou melhor do que você, mas é porque eu não quero te invejar, eu não quero olhar o que você tem. Eu quero algo meu. Perfeito. Então, eu quero o meu jeito, eu quero a minha Autenticidade, né? marca, eu quero a minha autenticidade. Tanto é que você tem como registro da Morello essa forma que eu trabalho. Exato. Então, isso foi acontecendo muito naturalmente. Até porque eu não tenho filho. Perfeito. Então, foi algo muito natural. E eu comecei a colocar as pecinhas na mesa e antes eu não falava. O que é que eu fazia? Eu colocava o look completo. Porque camisa por camisa, polo, Exato. seu filho tem várias. Exatamente. Você Aí não tinha que tá. necessidade de comprar a camisa polo. Só que eu quero te vender essa camisa polo. Exato. Então, para eu te vender essa camisa polo, eu preciso colocar algo nessa camisa que vai te atrair para comprar. Perfeito. Uma coisa é você vê uma camisa lá, só a camisa. Outra coisa é você ver a camisa. Você já imagina a bermuda. Você já idealiza ele com o sapato. É isso. Então, a venda, ela é sentimento. É emoção. Exatamente. Ela é emoção e ela é desejo.
É isso. Então, eu tenho que pegar aquilo ali. Uma camisa por si só não vai te causar desejo em comprar. Exatamente. Só se for uma camisa que você precisa daquela cor. Exato. Mas camisa polo ele tem várias. Então, É eu preciso agregar valor àquela camisa para fazer com que você leve. Então, eu só filmava. Eu sempre tive a ideia de que eu tinha que montar a composição do look. E aí, eu só botava a camisa, botava o short, filmava, não falava nada e colocava uma musiquinha. E aí, aos poucos, eu comecei a destravar. Foi quando eu comecei a destravar no Instagram para falar. Porque quando você fala, você começa a trazer ideias, você começa a trazer uma confiança, você começa a segurar o seu seguidor ali e ele vira cliente. Perfeito. E aí eu comecei a falar. E aí eu comecei a falar, olha só essa camisa polo. E eu comecei a estudar sobre a camisa, sobre a cor, sobre a tendência, a combinação da cor. Então, a gente tem que ter conhecimento e propriedade da área que a gente está trabalhando. Perfeito. Porque quanto mais conhecimento e propriedade você tem, mais conteúdo você vai trazer para agregar no que você quer vender. Perfeito. E aí eu comecei a colocar e eu comecei a falar. E aí eu já sabia o que é que eu ia falar. Então, eu boto a composição e aí eu sempre falo da bermuda bege. Que foi a bermuda que eu coloquei naquela camisa, era Natal. Natal, camisa verde tem várias, só que aquela camisa polo era uma camisa verde musgo, gente. E um verde musgo não é um verde bandeira, não é um verde musgo, é um verde diferente. Exato. Que você não vai ter assim. E aí eu coloquei a bermuda bege, eu comecei a falar. A bermuda bege é uma bermuda coringa que você consegue compor com qualquer peça de roupa que você tenha no seu guarda-roupa. Aí você tem que começar a procurar o que é que eu tenho de qualidade nesse produto. Você é médico, o que é que eu tenho de qualidade nesse tratamento para trazer? Então, cada área você tem que trazer o que é que eu tenho que eu possa agregar aqui. O que é que eu posso falar disso? E aí eu comecei a olhar para a bermuda. Eu falava, essa bermuda ela tem bolso cargo, essa bermuda ela tem bolsinho atrás, essa bermuda ela tem um regulador na cintura, então tem crianças que são mais magrinhas e precisa regular na cintura, então eu posso falar sobre isso. Aí essa bermuda ela dá uma dobrinha na barra, tem pais e mães que gostam da bermuda mais curta, tem uns que gostam mais longa, e aí olha o tanto de característica que eu tenho para trazer para a bermuda. Deixa ele ser uma bermuda, mais uma bermuda. E ele não é só a questão da minha área do varejo, isso também para sua área, para qualquer área. Exatamente. E aí eu tenho muitas características para falar da bermuda, então eu vou começar a falar. E da camisa. Aí eu comecei a falar, é uma camisa polo verde musgo, ela tem um tecido muito confortável, vocês sabem o quanto que eu sou criteriosa para falar de qualidade, porque criança tudo incomoda, então ela tem um comprimento padrão, vai combinar com essa bermuda, que inclusive é uma bermuda que você tem que ter, então tem palavras de gatilho que você tem que soltar na sua vida. Você tem que ter essa bermuda, como é que você não tem uma bermuda bege? Essa aqui compra desse jeito, eu acho. Como é que você não tem um terno preto? Qual é a mulher que não tem um terno preto? Um homem que não tem A pessoa se sente naquilo, né? Na Foi bem obrigação. engraçado. Tem uma paciente minha, que ela é de Senhor do Bonfim, né? Aí teve uma live. Normalmente na live fala assim, ó, quem quiser marcar consulta comigo, digita eu quero aqui. Aí, assim, é uma loucura quarta-feira pra ti. Eu quero. Aí ela disse que ficou assim, ai meu Deus, eu vou falar, eu quero também. Tum. Aí ela disse que depois que ela falou, eu quero, ela falou, agora eu vou ter que ir. Ela veio de Senhor do Bonfim até aqui, porque ela disse que criou aquele compromisso digital de falar eu quero, e ela se viu na obrigação Já de vir. queria, né? E pronto, foi só... Exatamente. Então você vê essa intencionalidade. E aqui uma coisa bem interessante que você falou, e isso fica pra você que tá assistindo, né? Olha o que a gente percebe aqui, que é no percurso que você descobre o recurso. Você disse que começou a fazer de qualquer jeito, do jeito que dava, tinha que fazer do jeito que dava, e foi tendo a sensibilidade de descobrir, não, se eu souber mais de cores aqui, eu melhoro a combinação. Se eu começar a mostrar a aplicabilidade para as diversas possibilidades que essa bermuda oferece, a pessoa, eu não vou vender só para quem gosta de bermuda curta, só quem gosta de bermuda longa. No meu caso, que ele é magrinho, às vezes não dá, mostra o regulador. Então você vai mostrando as possibilidades que existem em uma única bermuda. A importância de dominar o produto, Exatamente. Faz E toda a aí, diferença. trazendo isso um pouco a medicina, né? Tem médico que fica aí falando só termoablação com endolaser, fazendo laser, vou fazer um furo na safena e vou queimar a safena. Eu entendi que meu paciente com varizes grossas tem comércio, que não pode parar o comércio, e em vez de eu falar da técnica, eu falo das possibilidades que eu vou oferecer. Você não vai precisar parar seu comércio, você vai sair daqui e passear no shopping. Então a pessoa começa a ver a solução do problema como uma possibilidade prazerosa e não ruim. E é o que o Lori mostrou aqui. É você mostrar ao teu cliente a aplicabilidade do que você vende para impactar a vida dele para melhor. Sim, e a questão da bermuda, aí você coloca a blusa, que você já falou, e você... Poxa, talvez eu ia vender só esse produto. Talvez eu ia vender só esse serviço. Eu vou vender esse serviço e esse serviço. Então, eu vou vender esse produto, esse produto, esse produto. E aí, eu coloquei a camisa, coloquei a bermuda
E aí eu falei, olha, essa bermuda, ela tem regulador, ela dobra, ela tem a dobrinha. Ela é uma bermuda bege que é coringa, todo mundo tem que ter. Tipo, é um absurdo se você não tiver. Porque realmente é. Eu não Aí tô a pessoa, olha, inventando. não tem, vou ter que ter agora. Realmente você tem que ter. Por quê? Porque você tá com pressa, É você isso. coloca uma camisa estampada, listrada, preta, Combina, branca, né? qualquer coisa vai combinar com ela. Exato. E pra fechar o look, tá esse sapatinho que vai ficar a combinação perfeita. Aí E eu aí vi os você stories, consegue comprei. vender o look completo. Mas eu digo que vendas não é só vender. Exato. Vendas é você conquistar o cliente. Perfeito. Eu fico muito feliz de eu ver clientes que eu tenho desde 2019. Eu tenho clientes hoje que a mãe estava grávida. E hoje já chega lá na loja correndo, Perfeito. porque continuou ser meu cliente. Sabe? Ela voltou, ela indicou. Então, o Perfeito. mais importante do que você fazer apenas uma venda e o cliente ir embora é o cliente voltar, é o Exato. cliente indicar. Então, isso eu sempre falo do pressuposto de que você tem que não só vender. A venda, ela consiste em você ajudar, Perfeito. que é o que a minha mentora sempre fala, ajudar, ensinar e inspirar. Perfeito. Eu inspiro quando eu coloco a peça na mesinha e eu filmo. Então, eu estou inspirando você em ver Perfeito. aquilo ali. Eu preciso ajudar o meu cliente nas possibilidades que ele precisa. E ensinar como é que monta o look. Várias vezes, Perfeito. o cliente chegou lá na loja, Lorena, hoje à noite eu vou montar a mala da viagem. Eu não sei combinar como você combina. Eu não sei combinar a roupa do meu filho. Perfeito. Você me ajuda? Eu falei, faça uma chamada de vídeo. Perfeito. Eu não Servir. tenho necessidade de fazer isso pra ela. Eu não teria... Não, na necessidade, eu não teria a obrigação de fazer Exato. isso pra ela, porque eu não ia estar vendendo nada a ela. Mas eu falei, você tem uma blusinha branca? Não. Ah, é bom você levar uma blusinha branca pra viagem. Então, Veja uma mentoria você já aqui. coloca ali... Pois é. Dias, viu? Pois Começar é. a fazer mentoria disso aí. Exatamente. Então você já coloca aquela blusinha branca ali pra poder vender. Eu já fui pra casa de clientes fazer malinha. Perfeito. Muito isso. E quando precisa desse serviço, eu vou. Então eu vou com a Perfeito. malinha da loja até a casa dela. Olha que estratégia de Exatamente. venda. Eu vou até a casa da cliente com a minha malinha e falo, a gente só vai usar da minha malinha o que você não tiver. Eu vou usar as tuas roupas que tu tem no guarda-roupa e a gente vai montar a mala de viagem da sua filha. Você vai pra onde? Ah, eu tô indo pra Londres. Então, vai estar frio? Vai. Eu tô indo pra Gramado. Muitas clientes fazem viagens Perfeito. aqui. Eu tô indo pra um lugar quente. Então, eu levo a malinha já específica pra onde ela tá indo. Perfeito. E ali, eu começo a montar a mala. Vou com ela pro quarto da filha, abro o guarda-roupa e começo a montar. Não, isso aqui você não precisa. Eu não preciso mentir pro meu cliente, empurrar uma coisa pra ele, empurrar algo que ele não precisa. É a mesma coisa você dizer, Lorena, eu só vou fazer uma técnica aqui. Exatamente. Não, eu vou precisar fazer 2 técnicas, então o valor do serviço vai Exato. aumentar, porque vai ter... Eu vou vender ali, mas não seria melhor que dissesse, Lorena, eu poderia até te dizer que eu ia ter que fazer 2 técnicas, mas eu vou fazer uma só e vai resolver esse problema. Exato. Não precisa você fazer tanto investimento nisso. Exatamente. Então, eu já ganhei muito cliente assim, de Perfeito. falar assim, por causa da sua sinceridade, eu vou continuar cliente. Perfeito. Não precisa você levar essa, porque você já tem essa. Exatamente. Agora, leve essa daqui, que é uma proposta totalmente diferente da que você tem. Exato. Eu não deixei de vender, não enganei a minha Construir cliente. as possibilidades, né? Não Educando teu cliente. não enganei o cliente, porque eu não engano meus clientes. Exato. Porque eu preciso criar uma relação de confiança nele. Exatamente. Então, eu não engano meu cliente dizendo, isso daqui você tem que levar. Não, não Exato. empurro venda, não engano meu cliente. Isso é algo naturalmente que vai acontecendo. Exato. Eu falo, essa daqui você já tem. Às vezes a cliente pergunta, você acha que eu devia levar? Eu tenho essa aqui, mostra a foto. Aí eu olho e falo, ela é muito parecida. Eu falo com sinceridade, de verdade, é muito parecida, eu não levaria essa. Mas eu levaria essa. Que é uma proposta totalmente diferente, você vai poder usar à noite também. E essa sensibilidade e sinceridade, né, conquista as pessoas. E você acaba trazendo a confiança do cliente. O cliente, Exato. ele sempre quer ser conduzido, né, por alguém que domine o que ele não sabe e que desperte a ele o conhecimento que ele não tem. Você concorda? A pessoa, quando ela fala, ela não sabia. Quando você cria a possibilidade, você mostra pra ela que você sabe conduzir o que ela quer e não sabe o que quer. Não tem conhecimento de saber. Sim, e a questão que eu estava falando de você ajudar, né? Eu já fiz isso e faço quando precisa, que é a gente montar a malinha na casa do cliente. Não é só mandar uma malinha, porque a malinha a gente já manda. Certo. Se você quiser a malinha para olhar as roupas em casa, como eu já te falei várias vezes, eu levo para você Exato. olhar aí. O cliente leva, a gente faz o serviço de malinha, ele olha lá. Só que às vezes ele não sabe combinar É roupa para viajar. Ah, Lorena, eu vou levar roupa demais, porque eu não sei fazer a composição, não sei. Então eu já vou, faço a composição e o que ela não tem eu já vendo. Então, eu faço esse serviço. O que ela não tem, eu já... mas eu trouxe na malinha, eu vendo. E hoje aconteceu uma situação
que eu tava comentando aqui Isso mais aí, cedo. Entrar nisso aí, não. no bastidor. Entrou uma situação hoje de uma cliente lá, ela é minha cliente desde o início. Ela é aquela cliente que ela mora perto de minha casa e eu deixo roupa na casa dela, pego e ela super corrida. E ela tem 2 filhas. Ela ligou pra mim hoje de manhã, cedo, falou: Lorena, passou uma mensagem. Eu preciso de uma saia de tule rosa pink e uma preta. A roupa é essa aqui, minha filha tem apresentação na escola amanhã. E o que é que eu faço? Aí eu liguei pra loja, não tava na loja ainda, as meninas não tem a saia rosa, não tem a saia preta na numeração de tule, tem outra numeração e não tem a rosa. Era um rosa pink. Aquelas saias de tipo de fantasia. Aí eu falei pra ela, não tem. Você já olhou em outros lugares? Eu acabei de passar mensagem, todo mundo disse que não tem, eu tô desesperada, porque é amanhã a apresentação da escola, do Dia dos Pais. Aí eu falei, fique tranquila, a gente vai resolver. Me aguarda um minutinho que eu já te falo, eu já falo com você. Aí eu liguei pra uma costureira. A senhora consegue fazer uma saia de tule pra mim, rosa pink? Eu tinha muita coisa pra fazer, mas eu parei tudo que eu tinha pra fazer pra ajudar ela. Porque eu ajudar, inspirar e ensinar. Exatamente. Eu falei, a senhora tem como fazer uma saia de tule pra me entregar amanhã de manhã? Ou até amanhã de tarde, 2 horas da tarde, que eu queria uma folga, que a apresentação era no final da tarde do dia. Faço. Eu falei, são 2 sainhas de tule. Ela, é simples, eu faço. Liguei pro motoboy. Você pode ir tal? Liguei pra loja de tecido. Você tem um tecido? Tenho. Liguei pro motoboy. Você pode ir lá buscar pra mim? Posso. O motoboy foi buscar o tecido. Ela não saiu de casa. Ela não fez nada. O motoboy foi buscar o tecido, levou na costureira. Tá lá, a costureira deve estar costurando. A saia dela. Liguei pra ela. Fulana, fica tranquila, eu já mandei fazer a saia pra você. Já mandei comprar o tecido, já tá com a costureira, já tá fazendo a saia. Amanhã até meio-dia tá na sua casa, eu mando entregar. Ela, ai meu Deus, eu não acredito. Eu fico tranquila. Ela, e a meinha? Tem a meinha colorida. Eu falei, ó, eu tenho essa meia aqui na loja colorida. Veja se você gosta. De qualquer forma, eu já entrei em contato com uma outra loja de meia aqui em feira. E te mandei agora no WhatsApp todos os modelos que ela tem de meia colorida. Se você não quiser pegar daqui a da loja, tem outras opções que você pode pegar lá. Fantástico. Conquistou pra vida toda. Aí ela disse assim, tem a blusa preta que eu não tenho. Eu falei, tem a blusa preta? Eu não tenho uma blusa preta avulsa, mas eu tenho esse conjunto, que tem uma blusa preta do jeito que você quer. Leva o conjunto, que você vai usar esse conjunto, essa saia, ela vai muito pra igreja, você usa essa saia na igreja, você pode usar essa saia num parquinho, no shopping, então dá super combinando, a estampa dela tá linda de lacinho, e a blusa preta vai combinar com tudo que você colocar. Ela manda o conjunto, manda a meia da sua loja, e muito obrigada, não sei como te agradecer. Pois é. Amanhã o motoboy vai buscar a saia e levar até a casa dela. Então, é sobre isso. Exato. Ela nunca... há a possibilidade dela deixar de minha cliente, mas é muito difícil. Exatamente. Porque ela sabe que eu socorri ela. Então, Isso. eu não tô aqui só pra vender, eu tô aqui pra ajudar. Exatamente. Então, essa questão de você ajudar o seu cliente, você cativa o seu cliente, você Perfeito. fideliza o seu cliente Perfeito. Pra sempre. pra sempre. Se aparecer algum vazio na minha perna, eu não vou Exato. procurar outro angiologista. Exatamente. Eu sei onde eu vou. Eu sempre falo isso porque quando eu vim morar em feira, né? E é uma das coisas que eu sempre olho e você tem o mesmo comportamento. Primeira coisa, resolva o problema das pessoas. Resolva os problemas das pessoas. Quanto mais problemas você resolve, mais as pessoas querem. Quando eu vim pra feira, o tratamento de varizes era feito por sessão. Então o paciente ficava pagando com a sessão avulsa sem saber se ia ter resultado, quantas vezes ia ter, se realmente o valor que ele estava pagando ia entregar algum resultado. E muito paciente frustrado. Eu falei, sabe de uma? Eu vou cobrar um valor para entregar o resultado. E se precisar ficar aqui até chegar no resultado, vai ficar, porque o cliente não quer, a gente não quer ter a preocupação de pagar, igual a obra, né? Você paga e depois você vai descobrir que vai continuar pagando, você vai ficando estressado e aí você se envolve. Eu só perguntei assim, eu vou ficar boa? Pois é. E aí que tá, você tem que assumir a responsabilidade que você faz. Você tem que servir sempre, servir bem e servir rápido. As pessoas querem isso. Segunda coisa, dê assistência ao cliente na hora que ele precisar. Né? Aquilo que a gente criou, Vem Assiste, é o que você tá fazendo. Dá assistência, ele precisou de você, sirva. Às vezes a pessoa foca mais no dinheiro do que em servir. Só que quando você foca mais no dinheiro e não serve, você pode até ganhar aquele, mas você não ganha mais nenhum. Quando você faz isso por ela, é pra sempre agora. Ela nunca vai esquecer disso. Nunca mais esquecer. E o mês passado aconteceu com a outra cliente. Que, assim, eu não ganhei nada pra fazer isso. Financeiramente Exato. falando. Mas Mas você eu deu um ajudei o legado problema eterno. dela. Ela me Exato. ligou. Ela me passou a mensagem. Também é uma cliente de muito tempo. Desde quando a filha dela era bebezinha. Lorena, eu preciso de um vestido vermelho pro aniversário da minha filha. Eu resolvi fazer o aniversário de última hora, o aniversário é de Chapeuzinho Vermelho, e eu preciso desse vestido. Eu falei, mas a gente não tá no final de ano. Geralmente, vestido vermelho só vem mais na coleção Natal, né? de Natal.
é muito difícil. Aí, por que que acaba? Porque janeiro a gente liquida o que não ficou do Natal e geralmente não tem. E ainda, por cima, adulto é PMG, criança é 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 8, 10, 12. Então, é uma numeração muito extensa. Então, a probabilidade de ter o vestido na loja é muito difícil. Eu falei, não tem. Ela, meu Deus, eu tô desesperada. Eu já liguei em todas as lojas de feira. Ninguém tem. Ninguém tem, ninguém fez nada. Eu não tenho, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu não posso ser igual a todo mundo. Exatamente. Eu preciso fazer algo diferente. Exatamente. E aí eu liguei, eu falei, me dá um minuto. Liguei pro meu representante de 2 marcas de vestido de festa. Fulano, tu tem algum vestido vermelho de festa? Manda pra mim tamanho tal. Tenho. Mandou pra mim as opções, eu mandei pra ela. O outro tenho. Mandei as opções, mandei pra ela. Falei, olha, esses vestidos são vestidos de showroom do representante. Tá tudo novo com etiqueta, só é pra poder a gente ver o vestido e comprar. Se você quiser, me avise. Vê se você gosta de algum deles. Ela, me apaixonei por esse. E aí eu liguei pra ele. Olha, eu vou ficar com esse vestido pra cliente, é pra uma cliente minha, e eu vou ajeitar um jeito de trazer o vestido pra cá, porque já era quarta-feira, o aniversário era no sábado. Aí ela falou assim, como vem? Eu falei, fique tranquila. Liguei pro rapaz que me leva pro aeroporto quando eu vou viajar muito tarde. Falei, o senhor tá em Salvador? Tô. Eu falei, o senhor vem pra feira hoje? Vou hoje de noite. Aí eu falei, o senhor pode pegar uma encomenda pra mim? Quanto é que fica? Ele, nada, que eu vou cobrar nada pra senhora pra trazer uma encomenda. Eu falei, então eu vou pedir pro Uber deixar aí. E o senhor traz pra mim, deixa na loja. Ele, tudo bem. Aí liguei pra ela, falei, olha, seu vestido chega amanhã. Ela, quanto foi? Eu, nada. Exatamente isso. É sobre isso. É nada. E aí ela, eu não sei como te agradecer. Eu falei, não precisa agradecer, não. A gente tá aqui pra ajudar um ao outro. E o que você precisar, eu tô à disposição. Aí ela, tem um lacinho? Eu tenho. Aí coloquei o lacinho. Ela, e quanto foi? Liguei pro representante, quanto foi o vestido? Tanto. O vestido foi tanto. Eu não preciso ganhar nada pra poder ajudar a minha cliente. Então, você tem que fazer... Eu sempre acredito nisso. Eu não posso ser igual a todo mundo. Minha mãe dizia quando eu era pequena, você não é igual a todo mundo. E eu acho que tem gente que não pegou isso. Exatamente. A gente precisa ser diferente. A gente precisa fazer o diferente pra se destacar. As suas Legado. clientes vão se tornando fã do seu trabalho, né? Que é o que a gente vive. Hoje eu já tô virando fã aqui do seu trabalho também. Não tô nem consumindo os produtos da Morella. Eu já sou fã. Por isso que eu compro lá direto. Obrigada. Então, acho que a gente fazer o diferente. Você fazer o igual, todo mundo faz. Então, é você buscar algo diferente, né? Então, é isso que faz você conseguir ter algo diferente e melhor no seu negócio. É isso. Tem uma frase que não é minha, que fala assim, que quando você tira o cifrão dos seus olhos, ele vai pro teu bolso. E você tá mostrando exatamente isso. Se você tira o foco do dinheiro, o dinheiro ele vai vir como uma consequência, ele volta, mas volta bastante. E tem gente que quer tanto o dinheiro que esquece de entender que é o cliente, servir, o dinheiro né? tá no cliente. E quanto mais você serve teu cliente, mais dinheiro vem pra você. É porque eu acho que você tem que fazer paixão. Exatamente. Você tem que ter paixão. Eu acordo todos os dias e falo, eu vou trabalhar. Exato. Eu vou vender, eu vou atender minhas clientes. E eu acho que a energia que você coloca, eu acredito muito nisso, né? A energia que você está colocando no seu negócio, a energia que você dispensa na sua loja. Lá na loja, todos os dias, para abrir, a gente faz a oração. Perfeito. No início do mês, a gente faz a oração. Do início do mês, todos os dias, a gente faz a oração. Do início do dia. E eu chego na loja, eu posso estar com um problema que for. Eu posso estar preocupada, porque o negócio... A gente finaliza um mês, eu sou assim. Eu finalizo um mês e falo, tá vindo outro mês, eu preciso vencer o outro mês. Então, a gente já vai focando no que a gente tem que fazer no outro mês. Eu posso ter o problema que for, eu posso estar como for. Todos os dias eu vou chegar, bom dia, vamos vender muito hoje vai ser um dia incrível, hoje é dia de bater meta. Energia porque lá a gente muda um ambiente, às vezes as meninas estão meio desmotivadas, já motiva. Eu falo, vamos fazer stories pra gente movimentar, pra gente... E aí a gente começa a fazer isso. Questão também de a gente colocar metas. Lá na loja a gente tem metas diárias, metas semanais e metas mensais. Perfeito, excelente. Então a gente faz metas, eu vivo de meta. E aí a gente faz as metas e elas se sentem motivadas a buscar isso. Só que talvez para ela o cifrão venha na frente. Para mim não. Para mim é a paixão pelo que eu faço. Perfeito. Eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço. Quando eu vou gravar uns stories, às vezes tem dias que você tá mais preocupado, às vezes a gente tá triste, porque acontece de estar triste, né? E aí quando eu vou gravar, eu falo, não, para, que eu falei aqui, eu não botei energia no vídeo, eu vou gravar de novo. Perfeito. Eu gravo de novo e
Energia, eu acho que é quase 100% de tudo. Lore, pra gente encerrar esse podcast, que foi fantástico, eu queria que você enviasse uma mensagem para alguém que quer empreender. Imagina para Lorena em 2019, que existe aqui alguns milhares de Lorena em 2019 aqui. O que você falaria para essas pessoas que querem empreender, mas que estão com coragem, estão com medo, estão com as incertezas? Porque empreender, eu sempre falo que é uma montanha russa. Né? Você vai estar nos altos e baixos e a forma como você se comporta nessas curvas que vai determinar o quanto você vai progredir e ter sucesso lá na frente. Então, se você pudesse mandar uma mensagem para a Lorena em 2019, lá naquele momento lá de mudança, de transição de carreira, talvez tenha outras Lorenas aí de 2019 nesse exato momento precisando ouvir uma frase da Lorena em 2025. O que é que você mandaria para ela de mensagem? A gente acabou nem falando, né? Que depois da Morelo teve o Canto Caipira também, que é um outro negócio. Eu acho que vamos ter que fazer outro episódio. Vai ter que fazer outro episódio. Veio o Canto Caipira também, mas tudo foi à base de coragem. Hoje eu tenho um ramo também que é na parte de alimentos de fazenda. E aí falou de vender, eu trouxe meu café. E aí eu trouxe o café, e aí o café... Como uma boa vendedora, eu trouxe aqui, ó. O café, ele já se vende pelo cheiro dele. Então, o cheiro é forte mesmo. Eu trouxe o café também. Mas, assim, se eu pudesse falar pra Lorena de 2019, é o que Deus sempre fala comigo. É uma frase que eu carrego comigo, que é: seja forte e corajosa, não temas, porque o Senhor está contigo. Perfeito. E todas as vezes que eu sinto medo em algum momento, eu lembro disso. Seja forte e corajosa, não temas, porque o Senhor está comigo. Perfeito. E você ter coragem, não ter medo de trabalho. É difícil, mas a gente consegue chegar lá. Vão ter dias difíceis. Nos dias difíceis, tem dias que você fala que quer jogar tudo pro ar. É nesse momento que vem a virada de chave. Não desista. Tenha fé em Deus, primeira coisa. Coloque Deus à frente de tudo. Não desista. Se você trabalhar, perseverar, mesmo quando as coisas derem errado, se você persistir, vai dar certo. Você vai conseguir. Uma hora a chave vira, uma hora a porta abre, uma hora as coisas acontecem. Se organize antes de montar o seu negócio. Se você já está com o seu negócio, busque organizar, porque a organização faz as coisas acontecerem de uma forma mais rápida e você consegue organizar melhor o seu negócio. E não desista nunca. Vai em frente que uma hora as coisas acontecem. Perfeito. Lore, muito, muito obrigado. Eu sabia que ia ser muito rico. Foi muito bom. E eu acho que eu sou mais fã seu hoje, depois desse podcast. E é isso aí, gente. Se você conhece alguém, né, que tá precisando ouvir isso, que tá começando a empreender, eu acho que foi um podcast enriquecedor, né, com alguém que vive o processo, que viveu o processo, e que você vê que o padrão de comportamento sempre é igual das pessoas de sucesso, né? A gente viu muita coisa aqui do que a gente vê em pessoas de sucesso, e eu tenho dúvida que Lore tá só no começo aí dessa jornada, e vejo muita coisa além da Morelo aí vindo pela frente, né? Amém, que programas de mentoria vão surgir aí nesse percurso. Essa ideia foi boa. Obrigada, Lore. Foi demais esse episódio aqui. E se você gostou desse episódio, compartilha, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E a gente se vê no próximo episódio. Show.